Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lisiane Marquezini. Eu vim trazer hoje um mapa incrível. Nós vamos chamar essa pessoa de direção. Nós já vamos entender o porquê do nome. Antes da gente iniciar, quero convidar todos vocês mais uma vez para entrar lá no TikTok e dar uma olhadinha nos tarô que eu tô fazendo lá, gente, tá incrível, eu tô amando, gente, eu tô amando a receptividade das pessoas, os comentários, eu tô realmente apaixonada. Quero comunicar também para vocês que acho que na segunda-feira, ou não, no domingo, entra a previsão dessa semana ali que vai vir, né? Quero convidar vocês para seguir lá no Insta. Em breve estaremos com novidade no Instagram, gente, também. E caso vocês não tenham notado, mas acho que notou, aqui no Shorts deste canal, a gente tá também com uma energia básica e rápida sobre os signos. Acredito que não seja segredo, né, que eu amo astrologia, eu estudo astrologia ainda, eu tô sempre estudando e me atualizando sobre esse assunto. Gente, não é um estudo que eu fiz e eu parei, tá? Por sinal, tem coisas que a gente estuda a vida inteira. E a sensação que eu tenho é que mesmo que eu passe 10 vidas estudando, nunca saberei tudo. Essa é a sensação que eu tenho. Então, eu continuo estudando astrologia e também tarologia, que é o estudo do tarô, e o baralho cigano, né? E eu tenho outros oráculos. Eu sou apaixonada por esses oráculos, né? Por todos os oráculos, incluindo a astrologia. Eu acho incrível como funciona a sincronicidade das coisas. Eu acho impressionante como essas magias, né? Eu chego a chamar de magias, são extremamente revelativas sobre nós mesmos, sobre o nosso momento, sobre a energia do momento. Eu acho impressionante, assim. E eu sempre fico impressionada. Por mais que eu saiba que o oráculo vai falar certinho, eu sempre fico impressionada quando alguém diz, gente, acertou totalmente. Eu sempre fico muito, muito impressionada por ver a sincronicidade do universo agindo sobre os oráculos. Inclusive, uma das coisas que eu acho assim muito, muito interessantes é que os oráculos como o tarô, o baralho cigano, eles têm uma aceitação assim muito maior. Eu acho que são poucas pessoas que conhecem astrologia, ou uma astrologia que realmente leva a gente a conhecer mais, né? Uma astrologia que realmente nos conte um sentido da vida. A maioria das pessoas conhece a astrologia como aquela coisa boba de meu signo combina com o teu e tal. Poucas pessoas entendem como esse oráculo, a astrologia, é importante no autoconhecimento. E por isso eu sinto essa dificuldade de crescimento do canal, né? Também sinto essa dificuldade no Instagram, porque acredito que um grande número de pessoas não consigam entender o como isso é revelador, o como isso nos ajuda, né? Eu percebo também que muitas pessoas querem respostas sobre como dominar o outro e ainda passa longe das pessoas esse entendimento de que a gente precisa aprender a dominar nós mesmos, a nos entender, a nos melhorar, né? Que quando a gente se melhora, o mundo melhora com a gente. Então, eu percebo essa grande dificuldade, né, das pessoas, e eu já vinha estudando tarô há muito tempo, gente, não chega a ser tanto tempo quanto a astrologia, mas meu primeiro baralho, né, o tarô, eu acho que eu comprei cerca de um mês depois que eu comecei a estudar astrologia, com livros, isso e aquilo, faz bastante tempo isso. Eu passei um bom tempo sem mexer no baralho, porque a princípio as primeiras cartas que eu lia eu tirava para mim e eu via naquele livrinho que vem junto, né? Então era um estudo assim extremamente pobre, e aquele livrinho é bastante fatalista. Então
Eu passei um tempo ali tirando pra mim, olhando no livrinho, não gostava, mas o tarô não estava errado, gente, eu que estava errada. Eu que estava vivendo num mundo de culpas e cheio de coisinhas. Eu estava apenas começando com a astrologia, né, apenas começando com tudo. E o livrinho não estava errado, mas ele estava falando de forma muito fatalista, né? Eu me lembro que eu falei pra minha amiga assim... eu não gosto de tirar as cartas pra mim, só vem carta ruim e vem sempre as mesmas. É que o tarô não mente, né? E ele trabalha pela sincronicidade. Ele vai me contar aquilo que a gente tá vivendo ali, seja bom, seja ruim. Pode tirar todo dia, vai vir mais ou menos uma sequência das mesmas cartas. Aí eu passei muito tempo sem pegar o tarô, muito tempo mesmo. E aí um belo dia eu comecei a dar uma estudada mais profunda no tarô. Daí, gente, foi aquilo, né? Comecei a gostar, comprei outros tarô, daí peguei o cigano, daí... Hoje acho que eu tenho cerca de 20 e poucos oráculos, né? Não são todos tarôs. Eu tenho, acho, uns 4 tarô, uns 2 ciganos e o resto são oráculos que a gente vê por ali, que são magníficos também. Mas, enfim, só para contar um pouquinho do tarô para vocês. E de como tá dando bastante voltas, assim, bastante coisas lá no TikTok, convidar vocês para ir lá. E quem quiser fazer uma leitura na energia também, entre em contato comigo, vocês já sabem, né, os links estão tudo aqui embaixo. Entre em contato tanto para astrologia, para ver o mapa, para ver os trânsitos, para ver sinastria, como para ver tarô também. É maravilhoso a gente conseguir se conectar com aquilo que o universo tenta falar com a gente. É maravilhoso a gente prestar atenção nas informações que a gente recebe. Porque como seres humanos, às vezes a gente é bem limitado, né? Às vezes a gente não entende aquele tapa na cara que a vida vem dar. Às vezes a gente vai lá e comete o mesmo erro várias e várias vezes. E os oráculos são muito úteis nisso pra gente trocar a rota às vezes. Às vezes é isso que a vida quer. Troca a rota, né? E a outra coisa, assim, impressionante é nosso mapa, pra gente entender se aquilo que a gente tá fazendo é um padrão que a gente traz, padrão repetitivo, para causar dor, uma coisa kármica, ou se a gente pode, né, fazer diferente. A partir do momento que a gente entende as necessidades da nossa lua, os desejos da nossa Vênus, nosso jeito de agir, a gente tem mais possibilidades de pensar melhor. Que daí quando eu entro numa situação, né, meio complicado, eu vou pensar, qual a necessidade da minha lua? Essa situação vai suprir, né, nutrir a minha lua? Porque se essa situação não vai nutrir minha lua, eu já sei que eu não vou ser feliz ali. Às vezes a situação nem é tão ruim, mas eu não vou me sentir nutrida ali. A real é essa, né? A gente sendo sincero com a gente tem mais chances de abrir mão daquilo que não é pra gente, certo? Vamos então agora falar do mapa da nossa querida direção. Gente, eu fiquei pensando um tempo aqui, eu queria muito dar um nome para esse mapa. Fiquei pensando um tempo sobre um nome bacana para esse mapa. A direção, ela é escorpiana, ela tem um sol ali muito próximo do Plutão, né, que é o regente de Escorpião. Para mim, gente, já marca, com certeza marca uma conjunção, tá? Agora tem programas que não vão marcar uma conjunção, aqui marcou uma conjunção, mas para mim isso aí é conjunção. Nossa querida direção tem a lua em Câncer no ascendente. Ela também tem no ascendente Lilith, certo? O que a gente vai pensar aqui na nossa querida direção? A gente vai dar uma olhadinha aqui nos nodos dela e a gente vai ver que ela tem o nó do sul, né, em Libra e o nó do norte em Áries. O nó do sul na casa 3 e o nó do norte lá na casa 9. Casa 9 é a casa de Sagitário. E aí, em Sagitário, ela também tem Saturno. Tem Urano também, gente, mas Urano a gente não vai contar, né, porque é geracional. Todas as pessoas que nasceram na mesma época
época vão ter esse Urano, né? Então a gente não vai considerar tanto Urano, mas a gente vai falar dele sim. Vamos focar em Saturno, Vênus em Sagitário. Na casa 9, a gente tem então o nó do norte, Júpiter. Gente, a direção nasceu em uma lua minguante, certo? Só por aí a gente percebe que ela veio minguar processos familiares, né? Ela veio esvaziar-se de coisas que não vale a pena para nossa querida direção carregar. Ela veio rever uma direção de vida que o nó do norte, lá na casa de Sagitário, é o destino dela, a missão dela, o aprendizado dela. Eu gosto mais da palavra aprendizado. Que quando a gente fala missão, parece que a pessoa veio com uma missão de ser Rambo, né? E não. Então vamos chamar de aprendizado. Ela veio com esse aprendizado. Aprender a ter uma direção. Porque no nó do sul, ali na casa 3, a gente pode pensar que numa vida passada, nossa querida direção foi uma pessoa de pouca direção. Ela foi uma pessoa que se entregou demais aos caprichos do outro, Libra. Ela foi uma pessoa que tentou ficar bem com todo mundo. Não pensou muito nela mesma. Foi uma pessoa que foi muito boazinha, talvez. Ela estava tão interessada em fazer o melhor para o outro, que mesmo ao tentar fazer o melhor para o outro, ela ficou sem direção. A casa 3, ela é uma casa muito volátil, é a casa de Gêmeos. Na casa de Gêmeos tudo é dual, né? A gente não tem um foco na casa de Gêmeos. Quando a gente pensa em Gêmeos, a gente pode pensar numa pessoa que abre 15 livros e lê uma página de cada livro e não leva nenhum adiante. Então, nossa querida direção foi uma pessoa que muito provavelmente trocou a rota todas as vezes que foram necessárias em prol do outro, em agradar o outro, em querer ficar bem no rolê com o outro, né? A nossa querida direção estava muito empenhada em conseguir a amistosidade do outro. Então ela não prestou muita atenção no rolê dela, no que ela tinha que fazer, no que era importante para a vida dela. Ela estava mais interessada no que era importante na vida do outro. E hoje ela veio com esse nodo, procurando uma direção de vida, muito próximo ali da casa 10. Júpiter está ali na cúspide do meio do céu. Ela veio com tudo que ela precisa, as características que ela precisa para ser amparada na sua busca. E o que é a sua busca? É um direcionamento baseado nela mesma. Muito provavelmente uma carreira profissional. A gente vai ver que a direção tem vários planetas ali na casa 4, que é no fundo do céu, e tem Júpiter e o objetivo de vida lá na casa 10. Então, o Sol está na casa 4. Então, além da direção ser escorpiana, que é um signo muito reservado, ainda está lá no fundo da sua alma, conectado com Plutão. A gente pode entender que o lar, a família, é algo muito, mas muito importante para essa pessoa. Essa pessoa enxerga a família como o seu bem mais incrível, né? Só que essa família tem Plutão envolvido. Então pode ser uma família que a machucou de muitas maneiras. O Sol e Plutão junto, a gente vai ver um pai muito agressivo. Um pai até cruel, um pai manipulador, um pai que não poupou a direção.
E aí a gente às vezes fica bastante chateado quando a gente vê uns posicionamentos assim, né? A pessoa que ela tem Plutão ali na casa 4 é uma pessoa de uma alma quebrada. Essa pessoa foi tão machucada na sua infância, foi tão, né, machucada, que hoje ela não acredita mais no seu próprio poder. Ela não acredita mais que ela tenha o direito de querer algo. Mas a vida, gente, a vida é bandida, né? E Deus é um cara que tem humor. E Deus nos coloca justamente nessas situações para nos levar ao nosso extremo, para levar nós ao mais profundo, a mais profunda dilaceração da alma mesmo. Mas por quê? Porque do fundo do poço ninguém passa, né, gente? No fundo do poço a gente precisa ter uma reação. No fundo do poço a gente precisa olhar para cima e mirar e ir, né? Então essa alma dilacerada só tem um lugar para ir agora, para cima. E para ajudar nessa missão ela ganhou ali um Júpiter. Tá retrógrado? Tá retrógrado, mas ainda é Júpiter. Um Júpiter no meio do céu nos dá muitas chances e muitas possibilidades de sucesso. Grande sucesso, né? E nossa querida direção, então, com a alma dilacerada, ali Sol, Plutão, não bastasse, ela tem ali o ascendente em Câncer, com a Lua no ascendente, a Lua em Câncer também. E essa Lua tá com uns aspectos complicadíssimos. Na verdade, essa Lua só tem aspectos complicados. O que nos mostra que a direção é uma pessoa extremamente sensível, extremamente sensitiva, né? Ela sente as coisas. E, infelizmente, ela foi uma pessoa que não se sentiu apreciada na sua infância. Não se sentiu amada, não se sentiu cultivada, não se sentiu valorizada, nem pela mãe e nem pelo pai. E a única coisa que o pai e a mãe, que o Sol e a Lua aqui têm, é um aspecto positivo, que simboliza que o comportamento deles era parecido ou concordantes, né? Então, a nossa querida direção com a Lua quadrando Mercúrio, quadrando Marte, quadrando Júpiter. Hoje, nossa direção, hoje não, eu espero que a nossa direção já tenha feito isso já há um bom tempo, né? Já tenha vivido esses processos, já tenha reavaliado, já tenha entendido muita coisa sobre isso, né? Nossa querida direção já não é uma pessoa tipo de 20 anos, né? Aliás, gente, eu não gosto de fazer leituras para pessoas muito jovens, porque elas não tiveram a oportunidade de viver pelo menos uma parte do mapa, né? Uma pessoa de 20 anos, ela só tem a infância como referência. Ela não tem as vivências dela mesma para entender como essa infância pode ter tornado ela complicada, né? Como essa infância pode ter entrado na vida dela. Então, aqui a nossa querida direção, uma das coisas que ela provavelmente sente, a Lua e Mercúrio, né? Ela foi uma pessoa que ela não pôde contar para a mãe as coisas que aconteciam com ela, né? Isso não podia acontecer. A gente também tem ali uma quadratura com Marte, né? Provavelmente a violência corria se acontecesse. Com o passar do tempo, ela pode ser uma pessoa que não tem coragem de enfrentar seus sentimentos, ainda mais que é uma Lua em Câncer. Ela pode ser uma pessoa que não tem coragem de falar sobre os seus sentimentos, não tem coragem de encarar, falar, ver, né? Essa é uma pessoa que em uma DR de casais, por exemplo, ela pode tentar mascarar o que sente,
porque ela foi inclinada a acreditar que o que ela sentia talvez fosse feio, não fosse legal. Então ela pode ser uma pessoa que sempre vai tentar fugir disso, sempre vai tentar camuflar, sempre vai tentar não falar, e se tiver que mentir, ela vai mentir, entende? Mas independente de como ela reage ao outro, é interessante ver como ela reage a ela mesma. O quanto ela tem coragem, né, de enfrentar o que ela sente, de aceitar o que ela sente. Ela também tem Lilith ali na casa 1. A Lilith na casa 1 mostra o quanto o seu feminino, a sua parte feminina, foi negligenciada, desvalorizada. Lilith é a nossa fêmea ferida, né? Lilith é a parte feminina de nós que foi envergonhada. O lugar onde a gente tem Lilith é o lugar onde a gente sentiu que a nossa parte feminina não foi aceita, não foi apreciada, foi muito mais que isso, foi envergonhada. O lugar onde a gente tem Lilith é o lugar onde jogam pedra na gente. A gente foi apedrejada. E aqui ela tem Lilith no ascendente. O caminho de vida dela, a trajetória dela carrega essa Lilith. É como se ela tivesse que sofrer na pele isso a cada caminhada dela. Mas qual que é o lado bom da Lilith, né? A Lilith, quando a gente domina a nossa Lilith, quando a gente se harmoniza com a nossa Lilith, a gente nos torna uma fêmea muito mais impetuosa, muito mais autêntica, muito mais verdadeira e muito mais poderosa. Quando a gente consegue ultrapassar a vergonha que Lilith nos dá, quando a gente consegue sair desse lugar de vergonha feminina, desse lugar de desempoderamento, a gente entra num lugar de fêmea rebelde poderosa, de verdadeira bruxa, bruxa poderosa, bruxa que não se dobra, bruxa que não abaixa a cabeça, sabe? A Lilith nos dá esse poder. Então Lilith no ascendente é extremamente desafiador, mas também é extremamente poderoso, é extremamente místico, sabe? É extremamente... Gente, é maravilhoso quando a gente domina essa Lilith. É uma Lilith em leão, é uma Lilith poderosíssima. Leão não é um signo do vou pensar nos outros ou quero me misturar nos outros. Leão brilha. Leão quer ser o palco, a atração, sabe? A parte de nós que a gente tem leão é a parte de nós que a gente vai mostrar pro mundo. E se o mundo vai bater palma ou não, o problema é do mundo. A gente é o nosso palco para brilhar, para fazer, para acontecer, onde a gente canta. E quando a gente usa esse palco de forma a não esperar nada, a não ficar sofrendo se os outros vão gostar, quando a gente usa esse palco realmente com a energia de leão, o mundo se curva, gente. O mundo se curva e a gente tem no mundo aquilo que a gente nunca esperou ter, certo? Quando a gente usa esse palco com energia de leão. Porque não adianta a gente querer usar esse palco com energia de Libra, com energia de Peixes. Um palco com energia de Libra será que vão gostar do que eu estou fazendo? Um palco com energia de Peixes eu vou tentar chamar todo mundo para o espetáculo comigo, entendeu? Aqui não, a gente está falando de Lilith em Leão, é um palco leonino e, pasmem, direção tem Vênus na casa 5, que é a casa 5, é a casa de Leão, gente, é a casa de Leão. Ela tem Vênus em Sagitário na casa 5. A casa 5 ela começa ali em Escorpião.
Mas tem um pedacinho de Escorpião, que é quem vai responder pela casa, e tem bastante de Sagitário. Em Sagitário também, a gente não quer tanto brilhar. Em Sagitário, a gente não está muito preocupado em brilhar. E é bom ter essa Vênus em Sagitário, porque Sagitário é um signo muito livre. Em Sagitário, eu não tô nem aí se vocês vão gostar ou não. Eu quero fazer, eu vou fazer. Entende? Então percebe como essa Lilith e essa Vênus pode ser poderosa na vida da direção, poderosa para ela encontrar seu nó do norte, que está lá na casa 9, na casa de Sagitário, e está em Áries. É como se quanto mais ela fosse ela mesma, e aí a gente tem Lilith envolvida. Vamos falar de reverência, vamos falar de tabus, vamos falar daquilo que a sociedade... Desculpa, gente, me animei. Ela tem Lilith envolvida. Vamos falar de reverência, vamos falar de tabus, vamos falar de tudo aquilo que a sociedade rejeita. Vamos falar daquilo que todo mundo acha feio, que todo mundo acha esquisito. Esses temas podem levar a nossa querida amiga direção ao seu destino, ao seu aprendizado. Entende? Aquilo que ela veio fazer realmente. Para a gente completar isso, a gente tem Saturno em Sagitário. Porque a vida não é só bombons, né, gente? Então, Saturno ali, e na casa 6, né, é como se a nossa querida direção fosse enfrentar obstáculos na sua rotina, até mesmo na sua saúde, para conseguir o seu objetivo. É como se a vida fosse desafiar, porque apesar dela ter todo esse potencial, toda essa ajuda para chegar lá ao seu destino, claro que a vida ia desafiar ela de alguma maneira, né? Então, Saturno, na casa 6 em Sagitário, vai trazer para ela esses desvios, esses desafios, onde ela poderá ser testada para conseguir atingir seu alvo. Pode ser que a direção tenha problemas de saúde, né? Como já mencionei, mas também ela pode ter uma ausência de foco. E ela volta ali para o nó do sul daí, casa 3, falta de foco. Essa falta de foco é como se a direção começasse uma coisa, parasse, daqui a pouco continuasse, parasse, pode se apresentar dessa maneira. Falta de acreditar no seu objetivo, falta de entender também o que está fazendo. Isso também pode acontecer com Saturno em Sagitário. A gente tem que sempre pensar, né, principalmente quando a gente fala de Sagitário, de casa 9, de Júpiter, a gente tem que pensar que a gente está aqui na Terra, no mundo terrestre, e a gente cansa de ouvir falar da espiritualidade. Hoje a gente tem várias religiões, várias casas, vários isso, vários aquilo, mas para a gente conseguir estar, né, muito bem nessa ideia, ficar em paz nessa ideia de espiritualidade, se conectar com a espiritualidade, a gente precisa realmente de um foco, a gente precisa confiar naquilo que a gente não vê. E disciplina, ir lá todo dia, acender uma velhinha, né, ou sei lá, uma vez por semana, ir lá tomar um banho, né, uma vez por semana, um banho de ervas, né, gente, é disso que eu tô falando. Acender um incenso, se conectar. Esse Saturno em Sagitário, ele pode dar essa falta de foco, né? E essa dificuldade para se conectar tanto com nossos objetivos terrenos, como com aquela espiritualidade que vai nos alimentar. Porque, afinal de contas, às vezes a gente vai ficar na dúvida. Pô, mas se eu não vejo tal do Deus, se eu não vejo a tal da energia, se eu não vejo a tal disso, tal daquilo, será que eu não tô fazendo papel de boba aqui rezando? Acendendo vela? Pra que eu tô acendendo vela, afinal? E esse tipo de coisa pode assombrar as pessoas que têm Saturno em Sagitário.
Elas também podem ser pessoas de muita, muita fé, mas elas podem ter essa certa dificuldade em seguir os parâmetros necessários para a fé, né, gente? Porque muitas pessoas pensam assim, eu não vou rezar a Deus. Não, Deus existe? Não sei, eu acho que até existe. Algumas pessoas vão dizer assim, acho que até existe. Mas se Deus é por todo mundo, então, né, ele vai ser por mim, independente de eu rezar ou não. E isso, gente, não é bem por aí, né? Eu tô colocando aqui Deus, mas a gente pode pensar em orixás, exus, anjos, arcanjos, aquilo que você acreditar. Você quer ver como não é bem assim? Se você tiver ali, por exemplo, vamos às metáforas. Você tem 5 filhos. Um filho te liga todo dia, o outro filho te liga uma vez por semana, o outro liga uma vez por mês e o outro nunca te liga, né? Não sei se fechou 5, mas enfim, dei as hipóteses aí, vocês vão entender. Em qual filho você vai estar mais conectado? Me conta. Qual filho você vai estar mais por dentro? Qual filho você vai ter mais condições de ajudar? E aqui a gente fala a mesma coisa sobre a espiritualidade. Ela não nos abandona, mas ela precisa saber que a gente não abandonou elas também. Não basta a gente sair por aí dizendo, acredito em Deus, eu sou super religiosa, não, pra mim é tudo. Mas eu sou incapaz de fazer uma oração. Eu sou incapaz de acender uma vela. Eu sou incapaz de, tomar um banho. Dentro da sua crença, você não faz os rituais, ou você não mentaliza, você não direciona nem por um minuto a sua energia a algo maior. Nada. Porque os rituais são simbolismos, né? Que a gente usa para nos conectar. Nós, humanos. Só que quando eu estou acendendo uma vela e fazendo uma oração, eu estou elevando a minha energia, o meu pensamento, o meu ser a um algo maior. E a vela me ajuda a focar nisso que eu estou fazendo, né? Então, se a gente não faz um nada, como é que a espiritualidade vai se conectar com nós? Como é que a gente vai conseguir fazer com que a gente seja os filhinhos queridos da espiritualidade? Fica difícil, né? Então, essa é uma das coisas que o Saturno em Sagitário nos conta também. E da mesma forma que a gente, às vezes, tem dificuldade de se conectar com algo maior, a gente tem dificuldade de se conectar com o nosso eu melhor, né? Nosso eu superior. Porque se existe uma versão de mim, se existe uma outra vida que eu vivi, né? A gente parte da ideia de muitas vidas. A gente vai entender que a outra vida que eu vivi, eu era mais bobinha, era mais ingênua, ou era, né? Eu vim tendo aprendizados no decorrer das encarnações. Não é assim que funciona? Então partindo dessa parte, né? Eu também vou entender que quanto mais para frente eu estiver, existe uma versão melhorada de mim. Existe lá na frente um eu melhor, um eu maior, né? Minha melhor versão. E eu tô tentando lutar para conseguir alcançar isso. Tanto que nesta vida, né, a direção veio com esse nodo, em Áries, casa 9, que é onde ela tem o seu aperfeiçoamento para conseguir um algo melhor. E aí, pensando nisso, Saturno também pode falar dessa dificuldade que eu tô para me conectar com o meu eu melhor. O que é o meu eu melhor? É meus planos de futuro, é o que eu quero para minha vida, é aquilo que eu acredito que vai ser o melhor para mim, é a educação dos meus sentimentos mais difíceis, sabe? É a superação das dificuldades. Então, tudo isso pode estar envolvido com Saturno em Sagitário. E é coisa pra caramba pra gente resolver. É coisa pra caramba. Eu tenho que me conectar com meus planos, com o meu eu melhor, com a espiritualidade, com um monte de coisa. Mas essa é a missão, o aprendizado da nossa querida direção nesta vida, né? Ela veio ser esvaziada daquilo que não combina. Que ela tem ali um Sol, Plutão, ou seja,
a sua essência, né? O seu eu que ela veio aprender aqui está muito conectado com Escorpião, com Plutão. Só que se a gente for olhar ali, tem a parte da fortuna ali, junto no rolê. No fundo, nossa querida direção ama essa sensação escorpiana de profundidade, de intensidade, de apegos. Mas, quando a gente pensa nas vivências da infância, a gente pode pensar que o lado mais sombrio, difícil, doloroso disso pode se apresentar. Mas aqui pelo mapa a gente vê que a direção, ela só precisa transmutar dentro da própria energia. Porque em alguns mapas em que a fortuna está em outro signo, a gente vai ter que entender um pouco daquele outro signo. Aqui não. A direção é extremamente escorpiana, mas talvez ela tenha recebido o lado mais negro, mais dolorido, mais doído disso. Porém, com um esvaziamento, com uma direção, ela pode entender o lado mais bonito de Escorpião. Escorpião é um signo que ele é muito 880. Então, no seu lado sombra, ele é um signo mais temido que tem. É o pior inimigo do zodíaco. Agora, no seu lado luz, ele é o maior defensor do zodíaco. É um signo mais intenso, mais leal, mais intenso, mais leal. Gente, ajuda aí. E então, a nossa querida direção, ela tem essa energia dentro dela. 2 polos, porque ela recebeu isso e ela precisa esvaziar. Sua maneira de agir, seu Marte, na casa 3, que simboliza um relacionamento difícil com os irmãos, ou com pelo menos um dos irmãos, né? Ela tem um jeito muito libriano de agir. É como se ela agisse sempre levando o próximo em consideração. O que pode dificultar o aprendizado dela, porque ela veio aprender a fazer o rolê por ela mesma, a causar, a fazer e acontecer. Então, esse Marte em Libra não é um Marte muito bom. Marte nem gosta de estar em Libra, né, gente? Marte é o regente de Áries. Em Áries que ele está poderoso, glamouroso. Em Áries ele está fazendo o seu papel no domínio. O signo oposto de Áries, então, é Libra. Então, lá em Libra, ele está inquieto. Ele não está legal, ele não está feliz, ele não está bem. Que Marte é o modo como eu ajo. Sabe? Como que eu vou ficar agindo, levando em conta o outro, se eu preciso me achar? Se eu preciso me desenvolver? Se eu preciso encontrar o meu caminho? Então, esse Marte, tá passando um troço barulhento aqui, acho que vocês estão ouvindo, né? Vou esperar passar. As pessoas adoram fazer barulho, impressionante. Esse Marte, ele tá ali fazendo uma oposição, gente, uma oposição exata para Júpiter. Júpiter é a maneira pela qual a gente cresce na vida. Júpiter é a maneira pelo qual a gente consegue nossos objetivos, a gente se desenvolve. O jeito que a gente tem para crescer é nosso Júpiter. E ela tem Júpiter em Áries. Ela precisa focar no seu eu, na sua maneira de agir. É ela que importa nesse rolê. E aí ela tem Marte oposto, ou seja, a maneira dela agir, a sua atitude perante a vida está contra o seu crescimento. Aqui é preciso ter uma conscientização. Tudo que a gente vai fazer precisa ser pensado, precisa ser revisto. Isso aí vai me dar benefício, isso aí vai me favorecer, ou eu estou fazendo de acordo com o interesse do outro. Isso que eu estou fazendo vai me trazer o quê? Ou eu estou focando no interesse do outro?
Gente, junto com essa oposição para Marte, Júpiter faz uma quadratura para a Lua. A Lua em Câncer é uma Lua nutridora, é a Lua da mãe, a Lua está domiciliada aqui. Ela tem muita necessidade de intimidade, de conexão, principalmente no ascendente. Isso é o que move a direção. Eu preciso me conectar, eu preciso me sentir importante, eu preciso me sentir amada, eu preciso me conectar. Só que isto desfavorece o seu crescimento. Isso faz com que ela possa ter atrasos lá no ascendente, atrasos que não vão, sabe? É uma pessoa que precisa talvez não terceirizar a nutrição, não esperar que essa nutrição venha do outro, mas essa nutrição venha de mim mesmo. Como aprender a se olhar no espelho e, cara, vou me namorar no espelho, cara, como tu é linda, como tu é isso, como tu é aquilo, sabe? Tudo isso pode estar muito forte. Ou talvez tenha uma necessidade de intimidade, de aceitação que vai contra o seu próprio crescimento. Ou seja, tem vários fatores aqui que ajudam ela a chegar ao seu destino, mas tem vários fatores que atrapalham. E geralmente o que nos atrapalha é o nosso emocional. A Lua em Câncer é a Lua mais incrível que tem. Eita, Lua que sente, que ama. É Lua que quer tudo com a gente, que dá tudo pra gente, que é maravilhosa. Só que a gente tá no planeta Terra. Aqui, perdão, a Lua maravilhosa, que ama, que sente, que cuida, que nutre, que alimenta, que tudo. Mas a gente está no planeta Terra. Então aqui a gente tem boleto para pagar, conta para pagar, filho para cuidar, filho para levar para o colégio. Tem uma porção de coisas, gente. Como que a gente vai estar toda hora assim amando, sabe? A vida nos exige. Quando a gente vai para casa 10, é a missão dela, é o destino dela, aprender a entregar para o mundo, entregar para si mesma, acima de tudo, aquela missão, aquele aprendizado. Aí veja bem como as coisas são aqui, né, nesse mapa, o mapa da direção. A gente tem a Lua está brigando com Júpiter, e a Lua está brigando com Marte. Então pode ser que essa pessoa muitas vezes age contra aquilo que sente, sabe? É como se ela de repente quisesse ser amada, quisesse ser nutrida, mas o outro às vezes se aproveita das suas boas intenções, sabe? Ela tá com Marte em Libra, ela age segundo os interesses do outro, e isso pode ser até contra os próprios interesses dela. É necessário haver uma conversa íntima real aqui, sobre tudo que se vai fazer. Eu vou fazer esse bolo. Eu quero fazer esse bolo. Esse bolo vai me trazer algum benefício? Para quem eu vou fazer esse bolo? Por que eu vou fazer esse bolo? Não dá para tomar atitudes impensadas, atitudes sem motivos. E com esse Marte, oposto a Júpiter, atitude impensada que pode ser o que mais acontece. Porque a impulsividade comprimida, né, é uma oposição por Júpiter em Áries. É como se Júpiter ficasse ali, age. E aí ela vai lá e age, segundo os interesses do outro, né? Isso pode dar muitos conflitos. É uma pessoa que ama ser mãe, com Vênus na casa 5, né, em Sagitário. É uma pessoa que pode ter muitos filhos, porque Vênus na casa 5 pode dar muitos filhos para a pessoa. Vênus na casa 5 também está em Júbilo, né? A Vênus ama estar na casa 5. É um palco para Vênus. Então, diz a lenda, né, que as pessoas com Vênus na casa 5 são pessoas normalmente muito bonitas. Eu tenho Vênus na casa 5, gente, mas eu tenho Netuno, então Netuno comeu minha beleza.
eu fiquei feia, não teve muito jeito. Mas a direção, eu conheço ela pessoalmente, ela é lindíssima, vocês não têm ideia, uma mulher muito bonita. Então, pela Vênus dela que tá sozinha ali, não está sendo atormentada, posso dizer que realmente ela ama ser mãe. Conheço ela pessoalmente e ela é muito linda. E a gente pode ver aqui que a Vênus dela aqui, ó, deixa eu ver, não tem maiores aspectos quanto os planetas, gente. A Vênus dela é uma Vênus feroz. Ela é uma mulher muito, muito feminina. Muito feminina, muito linda. E ela é uma mulher que sabe se apresentar muito bem. Mas ela leva Lilith na pegada dela de palco mesmo. Ela é uma pessoa que pode ser extremamente médium, né? Ela pode, inclusive, ouvir vozes, porque ela tem Quirón ali em Gêmeos. E ela pode ter problemas com o irmão, como pode também ter algum irmão que esteve, estará ou está em confinamento, né? Prisão. E Quirón em Gêmeos também fala de problemas com irmãos, e ela pode ser uma pessoa que não confia muito na sua inteligência, na sua forma de raciocínio, tá? Ela pode ser uma pessoa que não confia nela mesma mentalmente. Apesar que pessoas que vêm com o nó do sul na casa 3 são pessoas que trazem uma enciclopédia mental, são pessoas extremamente inteligentes, extremamente atualizadas e que carregam até mesmo uma certa arrogância intelectual, é como se elas achassem que sabe tudo. Mas a gente sabe que isso é uma máscara para uma insegurança, né? Às vezes, a arrogância intelectual ela pode mascarar um medo de não saber algo. No caso da direção, nunca vi esse tipo de coisa nela, já para deixar bem claro. É uma pessoa que ama a família, né? Ama intimamente a família. Tem um irmão aqui dentro dessa casa 4 que ela provavelmente tem boas conexões, apesar de ter ali problemas com o irmão. Eu não sei bem quantos irmãos ela tem, mas eu sei que um irmão ela tem uma boa conexão. E o pai é um relacionamento melhor, embora a mãe defina seu caminho de vida. É como se a mãe tivesse dado a ela uma carga emocional, psicológica muito forte, que é o que ela leva como caminho, assim. Pode ser bem kármico isso. É muito possível que a mãe tenha rejeitado nela, é possível que a mãe da direção tenha rejeitado na direção tudo que essa mãe via nela mesma. É muito comum, né, na maternidade e na paternidade. Na maternidade a gente tem mania de rejeitar as filhas que mais se parecem com a gente. Ou se a gente tiver uma filha só, a gente pode se identificar então exclusivamente com essa filha e então rejeitar. Por quê? Porque quando a gente como mãe tem uma menina, né, a gente tá lidando com uma miniatura da gente mesmo. A gente está lidando com uma versão que a gente às vezes tem de nós mesmos. A gente consegue muitas vezes se ver na nossa filha. Mas quando tem mais de uma filha, a gente pode se ver mais numa ou menos noutra. As filhas que ficam nos mostrando, né, que elas têm coisas que nós temos também, muitas vezes, se a gente não tiver muito bem resolvido com a maternidade, a gente pode rejeitar essa criança. A gente pode não suportar ver na criança aquilo que também nos tornou frágil. Vou tentar explicar melhor. Não sei se saiu bom isso aqui. Eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. A minha filha mais velha tem 25, 26 anos por aí. O meu menino vai fazer 18 e a minha menininha tem 6. A minha filha mais velha é chamada pelos irmãos, né? O menino e a pequenininha chamam a mais velha de a filha de ouro.
E eu olho para minha filha mais velha, eu não vejo nada de mim nela. Tipo, ela é totalmente diferente de mim. E talvez por isso a minha conexão com ela seja muito boa. A gente se conversa muito bem, a gente troca ideia. É bem difícil assim, mas é muito difícil a gente brigar. Já a minha pequenininha, de 6 anos, ela tem a mesma lua que eu. Ela tem uns rolezinhos bem parecidos que eu. Ela se parece assim, muito com eu, em alguns aspectos, né? Tanto que ela já ouvi algumas pessoas dizendo assim, parece uma miniatura tua e tem o teu cérebro. Mas essa menina às vezes faz uns negócios que me irritam num jeito, que eu olho pra ela e eu penso assim, gente, não é possível. Começa pela lua dela em Capricórnio. E ela vem com umas coisas assim, e não é uma coisa que eu não saiba do que ela tá falando. Eu sei do que ela tá falando, eu tenho a lua em Capricórnio também. Eu sei do que ela tá falando e tudo aquilo que ela vem esfregar na minha cara é coisa que eu queria abolir de mim, renegar. É coisa que quando eu penso assim, coisas que eu ainda tenho para superar, coisas que eu ainda tenho para resolver. Aí vem a filha e fica mostrando aquilo pra gente. Então aqui no caso do mapa da direção, é bem provável por esses aspectos que ela tenha vivido isso com a mãe. A mãe enxerga nela coisas que essa mãe odeia em si mesma. Não consegue dar conta. Então, a direção pode ser um espelho dessa mãe. Um espelho de tudo que ela não gosta. Tudo que a mãe rejeita em si mesma. Tudo que a mãe renega. Tudo que a mãe odeia. Vai lá a direção e mostra. Então, pode ser bem difícil o relacionamento delas. É bastante aspecto complicado, né? É bastante coisas ali. E a direção pode vir a sofrer muito, né? Tanto pode sofrer que essa lua veio na casa 1, né? No ascendente. O ascendente justamente em Câncer. Isso é como se ela tivesse levado para a vida isso. É preciso muita superação, é preciso muito trabalho de automaternagem, é preciso entrar em contato, sabe? É preciso a direção voltar no passado para poder ver diferente as coisas que aconteceram. É importante que a direção possa olhar, né, para essa mãe e entender que nunca foi com ela. Ela estava ali para receber aquela dor, mas que na verdade a briga desse pai e dessa mãe era com eles mesmos. Eles estavam com tanto medo de errar, eles estavam, sabe? Mesmo as pessoas mais narcisistas do mundo. Gente, como é terrível viver com gente narcisista. Eu não conheço a mãe da direção, mas eu tô dando só um exemplo. Gente narcisista é um porre. Ai, se acha, mente, só faz merda. Ou gente chata. Mas são pessoas muito infelizes. São pessoas muito machucadas. E o pior de tudo, que são pessoas infelizes, machucadas e não têm a menor coragem de olhar para suas dores, de renegociar, de tentar encontrar uma saída, sabe? São pessoas machucadas que se acovardam. Elas têm tanto medo de tudo que aconteceu com elas, que elas adquirem essa posição grandiosa, sabe? De punir os outros, culpar o outro, fazer tudo o que fazem. Então, às vezes, né, a gente precisa voltar lá atrás e entender a vulnerabilidade das pessoas que nos machucaram. Não é pra gente passar a mão na cabeça deles, é para que a gente possa entender que a gente não é aquilo que essas pessoas diziam que a gente era, ou agiam como se a gente fosse. É pra gente entender que aquilo que a gente recebeu era um troço tão torto, tão ruim, tão machucado, que o maior prejudicado foi eles que fizeram, né? Porque eles agrediram lá um filho, fizeram e aconteceram, mas a vida segue. E o filho que foi machucado cresce, vira adulto. E a mulher e o homem que machucou vira um idoso, sabe? Então, é na velhice que a gente vai colher tudo que a gente plantou. E às vezes a gente tem filhos extremamente generosos que vão ser generosos com a gente, não vão dar aquilo que a gente deu, mas a gente sempre vai saber que a gente errou. E sempre vai ter um medo
Sabe aquela história? Rabo preso, quem tem medo. Então, é na velhice que a gente paga a maiores das contas. Então, em mapas onde tem lua, sol muito mal aspectado, é muito importante a gente poder voltar e entender a vulnerabilidade das pessoas que nos machucaram. Não para que a gente seja, vamos ser seres de luz, não. Mas para a gente poder ver que são só pessoas. Aqui, planeta Terra, somos só pessoas. A gente cresce, vira adulto, tem filhos, mas no fundo a gente continua sendo crianças. Somos muito crianças. E mesmo nós adultos, muitas vezes a gente comete erros. A gente briga com o filho por coisa que não devia, joga na filha coisa que não é dela. Somos crianças. A gente ainda está aprendendo. Então, quando a gente volta lá atrás para ver aquilo que aconteceu, resignificar aquilo, é para que a gente possa ter uma vida melhor. É para que a gente possa largar aquilo, entender que aquilo não é nosso. Olha, minha mãe fez isso e aquilo. Eu vou voltar lá para entender que aquilo não é meu, aquilo é dela. Ela fez aquilo. Ela cometeu esse erro. Ela tinha essa dor, ela jogou em mim, mas essa dor não é minha. Então a gente volta lá para resignificar, para poder largar, para poder, se libertar. E aqui nesse mapa a gente tem isso. É uma lua que está no ascendente, é um ascendente em Câncer, isso define toda a jornada da direção e é preciso muita resignificação. O aprendizado da direção é justamente encontrar o seu eu, uma direção, uma fé, para que ela possa passar de fase. E aqui os meus mais sinceros desejos. Direção, minha querida. Eu sei que você já passou de fase muitas vezes. E eu espero que você continue passando de fase sempre. Um grande beijo. Não deixem de curtir, não deixem de deixar um recado muito carinhoso para a direção. E não deixem de olhar os outros vídeos e me visitem no TikTok, por favor. Beijos!